O trechinho que nós lemos hoje na primeira leitura, retirado dos Atos dos Apóstolos, como tantos outros trechos do Novo Testamento, seja dos Atos dos Apóstolos, seja do próprio corpo paulino, dos textos de Paulo, eles mostram como foi importante a figura, a presença e o trabalho evangelizador do apóstolo Paulo para a igreja. Veja só, Paulo no texto de hoje, ele está atravessando de Corinto, uma das cidades onde ele esteve, pregou, fundou comunidades, indo para Éfeso, um pouco mais distante. Quando Paulo chega a Éfeso, ele observa que já existe lá uma comunidade cristã nascente, incipiente ali, começando a sua história. Certamente alguém já havia passado por ali e falado da ressurreição de Jesus. O querigma já tinha sido apresentado, o primeiro anúncio. Mas Paulo se deu conta de um problema ali. A turma não tinha recebido ainda o batismo. Eles receberam, e mais de uma vez, como era possível, o batismo de João, cujo conteúdo era arrependimento. O que evidencia que ainda não estava muito claro, ainda não havia assim com muita clareza a diferença entre o cristianismo como o caminho. O primeiro nome que a nossa igreja teve foi esse, o caminho, um novo caminho, e um cristianismo que seria uma espécie de seita, de movimento dentro do próprio judaísmo, que não deixaria de ser como identidade ainda um judaísmo, mas com algumas características próprias de um movimento, seria uma espécie de judaísmo cristão. E quando, na verdade, na consciência de Paulo, na percepção de Paulo, havia com muita clareza a distinção entre o judaísmo e o cristianismo. Embora ele, Paulo, como profundo conhecedor do judaísmo, tivesse também respeito à experiência, à fé judaica, sempre foi muito respeitoso com os judeus, mas entendia que havia uma identidade própria do cristianismo. Por isso Paulo imediatamente os questiona: vocês não foram batizados? Não receberam o Espírito Santo? E aí a resposta daquela comunidade cristã foi: nós sequer sabemos da existência do Espírito Santo. Quem lhes apresentou o querigma não havia apresentado o querigma na sua completude, porque quem é o Espírito Santo e o papel dele na vida da igreja e do cristão faz parte do conteúdo do querigma. Então Paulo imediatamente fez isso, catequizou, evangelizou, batizou, e o Espírito Santo, com os seus sinais, os sinais que acompanham a presença do Espírito Santo, se fez presente dentro daquela comunidade. A noção muito clara aqui, já no livro dos Atos dos Apóstolos, é de que o batismo tem sim uma relação muito estreita com a nova identidade daquela experiência religiosa, e que a experiência do Espírito Santo de Deus, a experiência trinitária do Pai pelo Filho no Espírito, marcava essa nova identidade. E o Espírito Santo era para eles o Senhor que caminha conosco, aquele que nos recorda todas as coisas, aquele que nos permite. Quando a gente se depara com o texto do Evangelho de hoje, eu acho que até um encaixezinho interessante, porque Jesus está praticamente preparando os discípulos para o que estava por vir, dizendo assim: no mundo tereis muitas tribulações, mas
coragem, eu venci o mundo. Como quem dissesse, vocês vão passar por algumas incompreensões, vão enfrentar algumas dificuldades, mas coragem, estou com vocês, estarei com vocês. O Espírito Santo, cuja semana nós estamos celebrando como expectativa do derramamento do Espírito Santo, é essa certeza de que temos um defensor, um advogado, é parte da nossa identidade de fé, né, do traço cristão, da experiência de Deus, esta ação sempre viva, dinâmica e eficaz do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Vamos abrir o nosso coração, nossa experiência de fé, na nossa oração pessoal ao longo desta semana, o coração e a vida para essa experiência que nos renova, da ação viva e eficaz com os dons, os carismas e tantos sinais da presença e da ação do Espírito Santo de Deus no nosso meio e em nossa vida. Vamos acompanhar, dando sequência à nossa missa, a procissão e o canto das ofertas.